Olá, telespectador amigo. Este é o programa Conexão Alfa, um programa do Instituto de Pesquisa e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Eu, Dr. Celso Scheffer, sou fundador do IPTH, sou teólogo e psicanalista. No programa de hoje eu quero falar sobre doenças espirituais. A sugestão desse tema é um pedido da nossa ouvinte Ana Amélia. Ana Amélia é aqui da região do Vale do Ivaí, ela nos acompanha através da TV e ela faz um relato no seu e-mail bastante profundo. Ela diz que os parentes dela, que ela conhece, vão até a avó paterna e a bisavó materna. Então ela diz que do lado materno, a bisavó foi diagnosticada como louca, na época, né? Não se conhecia outra nomenclatura, e aí ela descreve que em todas as gerações do lado materno, vem desencadeando doenças mentais graves. Ela coloca aqui como a mais grave a esquizofrenia, mas um grande número de pessoas perturbadas espiritualmente. Ela escreve no e-mail. Então ela pediu que falasse sobre doenças espirituais. Então, como eu já falei num programa, talvez dessa semana, não lembro agora, no Código Internacional de Doença, no CID-10, no capítulo que fala de neuroses e psicoses, no CID-10.43, está escrito que o médico não deve prescrever psicotrópico para o paciente pelo simples fato de ele estar triste, sensação de depressão, ouvindo vozes e vendo vulto. Porque, diz o CID, a pessoa pode estar sofrendo influência espiritual. Então vejam, o ano de 1999 foi um ano marcante para a história da humanidade. Sempre se soube que a doença primeiro se instala na mente ou na alma, como queiram, mente e alma é a mesma coisa, e depois esta doença passa para os corpos sutis e adoece o corpo físico, que é o veículo do corpo, é o veículo chamado corpo. Então vejam, há muito se sabia disso, há muito se falava disso, mas somente no ano de 1999 tornou-se oficialmente doença espiritual como algo de cunho científico e não religioso. Científico e não religioso. Qual a diferença da espiritualidade e da religião? A religião todo mundo sabe o que é e como funciona e cada um tem a sua. A espiritualidade é uma linhagem de estudo do fator psíquico que forma o ser humano. E aí nós chamamos de área espiritual. E dentro do contexto da psicanálise, onde a gente trabalha, a psicanálise é uma ciência mental um pouco mais profunda que a psicologia, porque a psicanálise trabalha no inconsciente da pessoa. Não é melhor nem pior que a psicologia. Estou falando que é diferente. Então a psicanálise, ela olha para o inconsciente da pessoa. E quando nós acessamos o inconsciente, nós podemos acessar no paciente memórias de vidas passadas. Poderá emergir memórias da ancestralidade. Poderá emergir fatos extremamente danosos para a pessoa, quando no seu magnetismo está uma doença espiritual. Quando está uma obsessão espiritual. Eu vou citar um exemplo de alguns casos. Eu atendi há um tempo atrás uma pessoa do norte do Paraná com dores terríveis nas costas. Fez exame, todos os exames possíveis,
fez até aquela ressonância, né? Nada justificava, e o médico disse: você não tem nada. E essa mulher disse: mas me dói, como não tenho nada? Aí inclusive esse médico pediu a ela que nos procurasse então, porque se tratava de uma doença psicossomática, ou seja, a psique humana cria a doença. E dentro desse fator chamado de psique, envolve as questões espirituais. E 95% das doenças físicas são psicossomáticas. Isso é descrito em todos os compêndios da medicina. A mente cria. Esse contexto psíquico adoece o corpo. Então essa mulher chega com essas dores terríveis nas costas. Diz ela que parece que carregava toneladas nos ombros, uma enxaqueca terrível. E aí, conversando com ela, eu perguntei quando ela começou a sentir as dores. Ela parou, fez os cálculos, perguntou para a filha e chegou a uma conclusão que a doença havia se instalado há 10 anos. 10 anos atrás. Aí eu perguntei a ela: e morreu alguém da sua família? Aí 10 anos atrás, 11 anos. Aí ela falou: a minha mãe suicidou-se, faz 11 anos. Aí quando ela me passa essa informação, eu perguntei: qual o problema que a sua mãe tinha antes do suicídio? Aí ela disse: minha mãe tinha dores terríveis nas costas e nos ombros, que ela chorava e gritava dia e noite. Quando ela me disse que o diagnóstico, que a dor da mãe era esta, igual a dela, ela não tinha parado para pensar que as mesmas dores que a mãe sofria e que levou a mãe a cometer esse ato impensado do suicídio, eram as dores que ela estava sentindo. E aí nós fizemos um desdobramento psíquico, já expliquei. Nós hipnotizamos o paciente doente com o problema. Nós não tratamos de doença, entendam isso. Nós não acreditamos em doença. Nós tratamos a energia da emoção mal digerida ou a questão espiritual em andamento no processo de obsessão. Então, quando nós desdobramos ela, colocamos a consciência dela numa pessoa, em hipnose, no consultório, e quando abrimos o leque, a frequência do problema dela, se apresenta no magnetismo dela a mãe dela, que havia suicidado há muitos anos atrás, 1 ano antes, 11 anos. E a mãe ainda estava com as mesmas dores que levou ela ao suicídio. E agora é pior, porque o suicídio também é uma dor que não cessa nunca. Então, quando nós fizemos, nesse diálogo que tivemos com a alma da mãe, ela disse não entender o que aconteceu, que ela tentou acabar com uma dor, acabando com a vida, mas ela continuava viva e continuava com as mesmas dores, ainda mais intensa. Vejam que loucura o suicídio. A pessoa tenta resolver um problema fugindo da vida, mas a pessoa não para pensar que a morte não existe e que o corpo não é a vida. Ele mata o corpo, o veículo da vida, mas não a vida. Então, no outro lado, ela continuava sentindo as mesmas dores. E esta mulher que veio para o consultório tinha tentado suicídio igual a mãe várias vezes. A sorte que as filhas não deixavam ela sozinha em hipótese alguma. E quando nós fizemos a desobsessão, demorou, a nossa sessão de terapia de hipnose é 1 hora. Chama hipnoterapia desobsessiva, 1 hora. Aí quando nós liberamos ela do consultório, ela andava curvada, assim, parece que literalmente estava carregando 1 tonelada nas costas. Quando ela levanta da maca, ela já levanta numa posição ereta, mas ela não percebeu.
Ela não percebeu, ela andava assim, com muito sofrimento. Ela sai da maca sem nenhuma dor. E o que mais nos impressionou, ela usava 2 muletas para andar, para aliviar a dor. E ela esquece a muleta na minha sala, sai para fora sem as muletas. Eu pisquei para a filha, deixa, e ela foi embora sem as muletas. E essa sessão foi na terça-feira. Na quarta-feira de manhã, ela acorda e lembra das muletas. Filha, mas cadê as muletas? O sofrimento era tanto que deixou ela atordoada, que ela nem mesmo percebeu que ela não tinha mais dor e que ela não usava mais a muleta. Então, respondendo aqui para nossa amiga que escreve esse e-mail, falando do histórico da família de doenças e perturbações espirituais, a doença espiritual, ela é verdadeira e é científica. E essas doenças espirituais devem ser tratadas através de um procedimento científico. Por quê? Não pode fazer uma reza, não pode fazer uma simpatia, pode fazer uma oração, cada um faz o que quer. Mas quer promover a autocura, se submeta a um processo terapêutico para expandir a consciência e dissociar esses corpos sutis, aonde pode remover os obsessores e pode acoplar esses corpos de uma forma adequada para que a dor desapareça ou para que o problema se resolva. E que, por isso que eu falo, é importante um tratamento adequado. Porque, gente, imaginem quanto o nosso psiquismo é complexo. Por essa complexidade, nós não podemos achar que pode resolver os casos de qualquer problema, de qualquer forma. Não devemos simplesmente empurrar com a barriga. Agora, durante o almoço, eu estava almoçando com um paciente, ela é pastora de uma igreja aqui do norte do Paraná, e ela estava me dizendo das recorrências e problemas espirituais nos fiéis da igreja. Está obsediada hoje, expulsa o espírito, amanhã está de novo, amanhã está a filha, amanhã está o pai. Eu estava explicando para ela. Expulsar espírito, isso é coisa do passado. Isso é muito antigo. Isso aí é desumano. Fazer isso é desumano. Nós estamos trabalhando com seres espirituais, com os nossos ancestrais. Não se expulsa espírito, não se exorciza, se acopla esse espírito dentro de um tratamento psíquico de consciência de que ele é um filho de Deus, e depois acopla ele dentro de uma cápsula de luz e pede para os anjos levarem para o tratamento espiritual. E aí que eu quero que você entenda a diferença de você expulsar um espírito, de você exorcizar um espírito e você encaminhar um espírito para a luz. Quando você encaminha, isso nós chamamos de tratamento espiritual. Porque você equilibra o magnetismo da pessoa, você equilibra os chakras da pessoa que está doente, e esse espírito obsessor é encaminhado para o tratamento espiritual. Num próximo programa, se eu me lembrar, quero falar para vocês de um caso de um paciente meu do Mato Grosso que recorreu ao exorcismo. Eu quero contar para vocês como ele foi severamente punido pelo bisavô dele, que estava imantado nele. Várias pessoas da família dele tentaram suicídio, porque o bisavô foi expulso várias vezes, mandado para o inferno. Quando ele saía do umbral, ele voltava arrebentando tudo, porque ele criou ódio da própria família. E quem exorciza espírito é desumano, anticristo, antibíblico,
se envia esses irmãos sofredores para o mundo espiritual para ser tratado. Esse é o verdadeiro tratamento espiritual que está na CID 10.43. E eu volto na próxima oportunidade. Um grande abraço.